não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, quando nós falamos de noção de direitos humanos, essa noção nos parece óbvia simplesmente pelo longo hábito. Mas quando nós examinamos as circunstâncias em que surgem esses direitos, nós vemos o que havia de paradoxal e de incongruente na base, nós entendemos por que o Peter Singer pode perguntar sobre os direitos humanos dos frangos. Porque o homem da Declaração dos Direitos do Homem é menos que um frango, ele é uma máquina. Então, se o homem definido como uma máquina inteiramente determinada por leis mecânicas pode ter direitos, por que não há de tê-los um frango, que é um bicho muito mais complexo? Então, o absurdo não é perguntar pelos direitos humanos do frango. Né? O absurdo é tomar a noção de direitos humanos como se fosse uma coisa simples, problemática e óbvia, à luz do qual tudo pode ser julgado. Quer dizer, quando você cria um conceito cretino, né, a aplicação dessa cretinice vai gerar outras cretinices mais tarde. Se você pegar bem assim, a expressão direitos humanos, significa que são direitos de toda a humanidade. Né? Então significa o seguinte, a humanidade é portadora desses direitos. Não é um indivíduo que é portador disso, nem outro Deus. É a humanidade como um todo, é a espécie humana. Como dizia Simone Weil, o que significa ter um direito? Significa que alguém tem uma obrigação para com você. Por exemplo, se eu tenho direito, né, de receber um dinheiro por um objeto que eu vendi, é porque o outro tem a obrigação de pagar. Se ele não tiver obrigação nenhuma, eu também não tenho direito. Se a humanidade inteira é portadora do direito, quem é o titular da obrigação correspondente? Os tatus-bolas, os chimpanzés, os planetas, os macacos ou Deus? Nenhuma dessas respostas faz o mais mínimo sentido. Então significa o seguinte, a noção de direitos humanos ela não faz o menor sentido. Só pode haver direito de uma pessoa em relação a outra. A espécie humana não tem direitos. Os indivíduos dentro da espécie podem ter direitos uns em relação aos outros. Quer dizer, qualquer principiante escolástico de primeiro ano perceberia isso imediatamente. Meu filho, agora nós como espécie temos esse direito e quem vai atender os nossos direitos? Uns têm que atender aos outros, então não são direitos humanos, não são direitos da espécie humana. E, sobretudo, não são direitos universais. Então, veja até que ponto desceu a capacidade analítica dos filósofos, embora eles tenham criado um negócio chamado escola analítica. Escola que não é capaz de analisar o que ela mesma está fazendo. Por exemplo, quando inventaram o projeto de uma linguagem totalmente sem ambiguidades. Digo, ora, o que é linguagem, meu filho? Linguagem é quando você usa um som, um grafismo para representar uma outra coisa. Qual é a relação entre o signo e a coisa? Essa relação já é ambígua. Então, linguagem sem ambiguidades
desmente o próprio conceito de linguagem. E os caras ficaram procurando isso anos a fio. Então é por isso que o Jorge Luiz Borges dizia que metafísica é um sujeito vestido de preto num quarto escuro procurando um gato preto que não está lá. Exatamente o que esse pessoal faz. Isto passou a existir porque, por causa da expansão das universidades, criou-se uma multidão de empregos e é preciso preenchê-los. As pessoas têm que ter alguma coisa, elas têm que fazer. Então elas se dedicam a esse esporte absurdo, né, de fazer perguntas que, na base, a mente, não digo nem uma pessoa com treino filosófico, mas a mente humana sã e normal tem obrigação de perceber na primeira. A primeira, sinceramente, não é que eu sou tão mais inteligente assim como Bertrand Russell, ou Wittgenstein, mas na hora que falou para mim linguagem sem ambiguidade, eu falei, não, isso é contraditório, né? A linguagem sem ambiguidade é como se fosse uma roda sem circularidade. Ou um triângulo sem triangularidade. Porque a linguagem é ambiguidade, meu Deus do céu. A relação de signo e significado é necessariamente ambígua, porque senão seria uma relação unívoca. Então o signo não é um signo, ele é a própria coisa. E cada vez que você fala laranja, apareceria uma laranja. Tá certo? Então, quando Schelling diz que a filosofia moderna baixou para o nível pueril, ele tem toda a razão. Agora, como é que você, se você está dentro desse processo filosófico moderno, como é que você faz para você sair desta puerilidade? Foi uma coisa que Schelling tentou a vida inteira e mais ou menos só conseguiu na velhice. Então, quando nós voltamos à guerra cultural dos séculos XVII e XVIII, eu digo, mas olha, os representantes da ordem antiga perceberam que havia uma raiz de ateísmo nos camaradas. Havia, de fato. E perceberam que em vários pontos das suas doutrinas eles estavam errados. Eles só não perceberam o seguinte, é que aqueles caras não eram filósofos de maneira alguma. E quando você vê, por exemplo, olha, como é que Newton consegue fazer uma coisa tão bem feita quanto esta lei da gravitação universal e escrever tanta besteira, por outro lado? É simples, porque a forma de inteligência dele é como um desses mongoloides que são calculadores prodígios. O sujeito erra em tudo, exceto numa coisa. Descartes também, eu digo para você, Descartes é filosoficamente ridículo. Ele não sabe distinguir de ficção e realidade. Ele escreve uma ficção e ele acredita nela. Então, isso aí é a lauda 1, né? Quer dizer, contei para você a história do meu cunhado, estava testando foquinhas lá na Folha, principiante de jornalismo, então a mulher chegou e botou papel na máquina de escrever, naquele tempo era a máquina de escrever, e escreveu lauda 1. Ele disse, acabou o teste. Então, a proposta filosófica de Descartes é lauda 1. Isto aí não dá para fazer, isso é uma besteira sem mais tamanho, mas você, com base nisso, você vai escrever uma obra de ficção e as pessoas vão ficar intoxicadas com essa obra de ficção e vão ficar se movendo dentro do seu imaginário, né, como o rato na toca, a toca fechada. E vai levar, a filosofia de Kant é a mesma coisa. E todos aqueles que tentam saltar para fora disso, eles não conseguem. Hegel tenta saltar. Karl Marx tenta saltar. Mas não pode. Por quê? Eles estão todos presos dentro do mito da modernidade. E qual é o mito? O mito é, primeiro, acreditar que esses caras são filósofos. Então, não era preciso discutir o conteúdo da filosofia deles, porque essa filosofia não existe. Então, quando você começa a discutir esta ou aquela tese, você está conferindo significação filosófica a uma coisa que não tem significação filosófica alguma. E você está ajudando esses novos filósofos a impor, né, a sua precisamente a identidade que eles querem impor. Ora, quando você vê, por exemplo, deixa eu mostrar um livro para vocês. Olha aqui. Mordecai Feingold.
Jesuit Science and the Republic of Letters. É uma coletânea de estudos sobre as contribuições jesuíticas à ciência. E você chega à conclusão e fala, olha, de todas as pessoas que estão falando, ninguém ajudou tanto o progresso da ciência quanto os jesuítas. Por outro lado, essas descobertas feitas por Newton, por Galileu, pelo próprio Descartes, descobertas científicas, elas não estão vinculadas à nova filosofia mecanicística. Elas podem se encaixar em qualquer filosofia. Portanto, a ilusão de que a nova filosofia fomentou o progresso da ciência contra a anterior é absolutamente falsa. O que aconteceu foi simplesmente que o lado que estava montado na razão não compreendeu exatamente do que se tratava. Não pegou o truque. Sobretudo, porque acreditou nos novos filósofos, nos termos que eles colocavam à discussão. Quando era preciso ver algo que estava por trás do que eles diziam. Então, por exemplo, aqui o Jonathan Israel olha aqui. Quando se eliminou a noção do crime de feitiçaria, crime de bruxaria, deixou de ser crime, isto foi comemorado na Holanda em 1690. Cunharam-se moedas comemorativas da derrota de Satanás. Veja que coisa. Quer dizer, por que você para de perseguir as bruxas? Satanás foi derrotado. Isso é operação mágica? Quer dizer, os caras que fizeram isso eram cristãos. Né? Então, a partir da hora em que nós dizemos a bruxaria não funciona mais, a bruxaria nunca funcionou, nós não acreditamos em bruxaria, na mesma hora você acredita que Satanás foi derrotado. É como se agora legalizamos a bruxaria, e portanto Satanás não age mais sobre nós. Isso é um raciocínio mágico mais louco que eu já vi na minha vida. E, no entanto, na época isso pareceu perfeitamente racional. Quando nós hoje sabemos que os fundadores da Royal Society, que é, vamos dizer, o templo da ciência moderna, todos eram alquimistas, astrólogos, macumbeiros, de modo geral, falo, tem um submundo da ciência moderna que não se conta. O que é o mecanicismo, senão uma operação mágica? Pela qual você impregna na mente das pessoas uma imagem de que elas funcionam mecanicamente, e instantaneamente elas cessam de perceber tudo aquilo que nelas não possa ser explicado mecanicamente. Isso é pura magia. Isso quer dizer, a modernidade foi uma vasta operação de magia que enganou até os seus opositores mais radicais. Uma tremenda ilusão, sustentada, vou dizer, por algumas descobertas científicas que eram absolutamente independentes desta filosofia. E que, se arrogando a autoridade destas descobertas, faz delas o pseudo-fundamento de uma nova filosofia que justamente abdica da investigação do sentido. No mundo mecanicista não faz mais sentido você perguntar o sentido do que quer que seja. Ora, na fase anterior, qualquer fato científico que você descobrisse, só se considerava que tinha sido compreendido quando se conseguia captar o sentido dentro de uma cosmovisão inteira. Agora não tem mais, tem só a investigação mecanicística. E a investigação mecanicística agora se substitui à investigação do sentido. Então você não procura mais o sentido, você procura somente o como funciona.
Quer dizer, a ciência virou o quê? Manual do usuário. E esta porcaria se chama de ciência até hoje. Quando isso, evidentemente, não é ciência. Isso é um pedaço da ciência. Hoje em dia, quer dizer, nós começamos a sair deste pesadelo. Quer dizer, gradativamente os historiadores vão descobrindo toda a mistificação que houve por trás da coisa. Tá certo? O coeficiente de irracionalidade nesse iluminismo, né, começa a aparecer. O coeficiente de mentira, de ocultação proposital, de propaganda, de guerra cultural, tudo começa a aparecer. Mas é claro que com isto nós percebemos, junto com isto, nós percebemos a limitação da cultura tradicional antiga. Porque todos esses defensores da ordem tradicional cristã, eles não entenderam o que estava acontecendo. O que significa que, em termos históricos, os inimigos deles, os novos filósofos, tinham uma visão histórica muito mais ampla. E isso é o que eu chamo de domínio do espaço aéreo. Quer dizer, você entender o conjunto do processo e o que está realmente em jogo. Entendeu? Muito bem, o meu objetivo, a minha ambição pedagógica é formar pessoas que sejam capazes disto. Isto dá muito trabalho. Principalmente porque esta aquisição, vamos dizer, do panorama, a um tal ponto que lhe permite fazer previsões históricas acertadas e saber para onde as coisas estão indo e, portanto, o que você tem que fazer. Isto passa por toda uma vida, por toda uma caminhada de sínteses parciais erradas que você vai fazer. Eu digo, mas se toda a síntese que eu faço está tudo errado, quer dizer, tudo que eu penso está relativamente falso, está tudo afetado por uma espécie de pecado original, a que eu vou me apegar? No que eu vou acreditar, afinal de contas? Você só vai acreditar numa coisa. Você vai acreditar no poder do Espírito de te conduzir por entre as confusões, até que lenta e gradativamente começa a se fazer claridade. Não antes da sua idade madura. É para você acreditar só nisto. E isto é Deus. Isso é o Espírito Santo. Não importa qual seja a sua religião, ou a sua falta de religião, é só nisso que você tem que acreditar. O conteúdo das suas crenças, o conteúdo das suas ideias, vai ter que ser abandonado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10.000 vezes. Até que chega uma hora em que o que está te mostrando na realidade, o que está formando a sua ciência já não é mais você. É o Espírito mesmo. E daí você está vendo as coisas como elas realmente são. Eu digo isso porque é quase incontornável a tendência de quando você conquista um conjunto de ideias mais complexas, você se apega àquilo. Porque as suas ideias anteriores eram pobres, eram ruins, eram cegas. Você, agora eu vi a luz. Você não viu luz nenhuma, meu filho. Você viu apenas meia dúzia de fatos que você não conhecia antes. Isso quer dizer, vamos dizer, que a caminhada de uma vida de estudos, ela termina no infinito. Até um dia que você acaba se acostumando com o infinito e vendo que ele é mais confortável do que o finito. Embora não pareça, porque o infinito dá medo. Não é isso? Então, o dia que você entender que o mundo da verdade é um mundo infinito, infinitamente luminoso e inteligível, enormemente inteligível, é um mundo feito de inteligibilidade. Entender que ele não termina e que você não o domina. Você pode apenas transitar nele. Se você não quiser dominá-lo, se você consentir que ele te inspire. Então chega um ponto onde você não tem mais ideias suas. Você não quer mais ideias suas, você não quer uma opinião sua. Você quer, vamos dizer, a verdade na sua totalidade até o limite onde você possa absorvê-la,
onde ela possa, vamos dizer, adquirir a sua forma. Então, a verdade que você pode conhecer é comproporcionada à forma da sua personalidade. E você tem que amoldar a sua personalidade para que ela possa absorver cada vez mais, cada vez mais. Eu digo, uai, mas se a minha personalidade tem que se amoldar a doses infinitas de verdade, eu vou ficar sem personalidade nenhuma. Ela vai se dissolver e falar, ótimo, é exatamente. Quer dizer, quando você não tem mais uma forma, vamos dizer, permanente, identificável. Você tem uma forma que está sempre, você virou, como diria o Raul Seixas, da metamorfose ambulante. É isso que o Raul Seixas quis dizer. O Lula jamais vai entender isso. Entendeu? O Raul Seixas tinha alguma inspiração. Entendeu? Era maluco, mas como dizer, maluco, beleza. Então... Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.